Oi, oi! Oiê! Tudo Oi, bem, gente? Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sonho Falado. Eis que esse episódio não estava programado, não era isso que a gente tinha programado, mas a gente é o próprio imprevisto. Os improvisos de sempre. Exato. Se não improvisar, não somos nós. Gente, o que a gente programou até hoje que teve dando certo? Eu não sei. Nem o que estava errado. Nem o que estava errado a gente estava programando, imagina certo. Mas enfim, eu acho que esse episódio, não é o primeiro, longe disso, mas esse episódio é mais pra gente contar um pouquinho essa brecha que a gente deu, que foi muito maior do que o esperado, né? A gente tinha estipulado um prazo e, obviamente, a gente não cumpriu. Então, acho que vale a pena a gente vir bater esse papo hoje pra contar um dos motivos, ou alguns dos motivos que... Tem alguns, né? Nossa, não tem alguns um 700. só. É isso. É exatamente isso. A gente não tinha programado esse episódio. Esse episódio ia ser... A gente ia se reunir de novo depois do final da segunda temporada. Acontece que... Gente, foi puxado. Meu Deus, como foi puxado pra gente essa segunda temporada. Gravamos todos os episódios. Ela já está pronta para ser lançada. Só que faltavam alguns movimentos individuais. Individuais de cada um é ótimo, né? Faltavam alguns movimentos individuais pra gente entender o que a gente esperava dessa segunda temporada. Talvez qual era o nosso real propósito com tudo isso e com todos os movimentos que estão acontecendo, né? Meu Deus do céu. A gente sempre falou que o sonho falado é de nós, né? Fala da gente inicialmente. Então, acho que todas as conversas que nós temos, nós três, são conversas importantes porque é o alinhamento, é a gente dizer o que está acontecendo no sonho falado, nós. No Entende? nosso sonho falado. Nos né? bastidores, não na frente aqui da câmera, né, quando a gente tá gravando no episódio, mas nós que formamos o sonho falado. Exato. E não teria como a gente lançar uma segunda temporada tendo terminado a primeira temporada do jeito que a gente terminou, porque assim, não faz mais o menor sentido aquele último vídeo que a gente gravou. Não, faz um pouco, porque a gente falou do antes, né, do que já tinha passado, e nós falamos um pouco do que a gente esperava pra próxima temporada. E de tudo que a gente tava passando naquele momento. Naquele momento. Então faz sentido em partes. Eu acho que muita coisa mudou a partir dali, que não faz tanto tempo assim, mas aconteceu muita coisa nesses 2 meses. Somos intensos, não é mesmo? Olha o diretor do meu lado. É triste. Eu diria que a gente é bem intenso e eu acho que, acima de tudo, a gente tá aberto, né? Não só com o podcast, mas nas nossas vidas. Então, Nas a nossas gente vidas. tá tendo uma movimentação muito grande. Ainda que a gente não busque tanta movimentação assim, ela tá acontecendo. Talvez não tão rápida quanto a gente queira, talvez não tão rápida como a gente queira. Mas, gata, a gente tem escolha. A gente não tem muita escolha, né? Nessa parte da movimentação do... Não, que tá movimentando não tem opção de escolha. Mas Não assim, tem. às vezes a gente quer que acelere algumas coisas. Ah, tá. A gente quer que tome um rumo e nem sempre é assim que acontece. Então a gente... Ai, tá Nem sempre, quase nunca. Tá A gente apanha apanhando. bastante. Eu costumo falar, eu já falei algumas vezes no meu Instagram, pessoal, sobre as leituras que eu faço de tarô, né? Os conselhos semanais e tudo mais. E sempre que eu tiro alguma coisa ali, sempre que eu faço uma tiragem, alguma coisa... Tudo bom, amor? Tá. Desculpa, diretor. Posso continuar? Sempre que eu faço alguma tiragem, aquilo reverbera muito em mim. Então, são 3 ou 4 cartas que eu tiro, a pessoa escolhe uma, ela recebe a mensagem dela. Eu recebo as 4 pra mim, eu tenho que ficar digerindo aquilo pra fazer o texto e tal. E aí eu vejo que essa segunda temporada foi muito isso. Porque a gente tomou muito tapa na cara. Porque do momento que a gente escolheu, não, vamos falar com pessoas que desenvolvem pessoas... sobre a importância do sonho e a importância do sonhar, a gente se viu os 3 parados
Falava, tá. E se questionando sobre os próprios sonhos, assim. Eu acho que a única que tirou nota 6 foi a Ju, Foi a porque Juliana, o resto a gente reprovou. tirou. Por que nota reprovou. 6, gente? Porque você já tava fazendo uma movimentação já dentro da tava. sua área, dentro daquilo que você quer. Ah, e tal. sim. Mas não foi nada fácil, porque eu tive que movimentar muitas coisas nesses 2 meses aí. Ju, 3 você é que meses. mais tá de parabéns sempre, assim. Gente, eu tenho Eu e 10 Giovana. anos a mais que vocês, né? Então, vamos lá. A gente segue na nota dó. Eu e Giovana, a gente segue na nota dó. E assim, reverberou muito. Não, mas Caio tá melhorando. Eu acho que quem tá na nota dó mesmo agora sou É eu. você. Porque eu tava... Você, ó. Eu tava ouvindo o último episódio e olha só que curioso. Eu fui o que mais apareci nas redes sociais E do eu sonho sumi. falado. Nesses últimos tempos aí, explicando algumas coisas e tudo mais. E Giovana desapareceu. Mas, eu acho legal que a gente não teve... Eu acho que a gente terminou... Foi tão gostosa a primeira temporada que a gente... Eu acho que nessa a gente não teve conflito nenhum, assim. Então, De os peso, perrengues- eu acho que cada um se respeitou. Porque, por exemplo, na primeira semana, eu tava assim, ó... Na lata, do fundo da lata do lixo, assim. Na Depois primeira que- gravação. Lembra? Tipo, na primeira vez que a gente ia lançar, eu não tava bem. Sim. Depois, Giovana pegou um tobogã, assim, pro fundo do poço e foi, ó... desceu. E a gente, tipo... Eu acho que a gente respeitou muito o tempo de cada um. E, não, a gente precisa lançar, a gente precisa lançar. Não, a gente precisa ficar bem. Sim. E aí a gente vê o que a gente faz. Eu acho que esse é o momento que a gente tá agora. Nossa, a gente tá tem bem? A coisa- gente não tá não. bem. Mas Bem, chegou o bem, momento né? que, tipo, entendemos muitas coisas, sabe assim? E até ficar sem voz eu fiquei, né, gente? Foi o ápice do ápice. Eu acho que tiveram muitas movimentações. Da última gravação nossa pra toda... Nossa, né? De lançamento pra todo o resto. E as outras gravações, elas foram leves. E tiveram perrengues, mas perrengues leves. A gente levou Sim. com mais naturalidade, Sim. com mais tranquilidade. E entrou uma questão que eu achei sensacional, que a gente começou a se cuidar. Exato. Oficialmente. Né? Então, antes a gente ficava naquela loucura de ficar aqui no escritório, um atrás do outro, e foda-se a gente. E dessa Não vez almoçava. não, gente, vamos almoçar? Ó, vamos avisar que a gente vai atrasar, porque nosso almoço tá gostoso. A gente tá aqui aproveitando, batendo papo, se alimentando direito. Então, assim, é uma coisa tão ridícula, né? Tão pequena, mas que eu acho que fez toda a diferença pras nossas gravações aqui dessa segunda temporada. E que é um movimento de tipo, se priorizar. No mínimo, que é tipo comer. Gente, a gente não comia na primeira temporada. Não, a gente comia, mas ficava comendo besteira. Bolacha, café. Sabe, assim, Saudades, sem nenhum critério. Mas eu acho que também tem a ver com... Quando a gente começa a fazer algo repetidas vezes, você começa a entender melhor aquele processo e não fica com tantos erros, não acontecem tantos imprevistos. Porque na primeira temporada foi o caos. Então, o que aconteceu? Na parte técnica, já se sabe o que precisa ser feito. Então, essa parte já diminuiu muito o estresse. Porque na primeira não tem nem o que dizer. E sei lá, eu acho que a gente também tá mais à vontade na bancada aqui pra conversar com as pessoas. Então isso já diminuiu um pouco a tensão. E o que deu espaço pra gente começar a cuidar mais da gente e dar, com certeza, mais importância pra algumas coisas que a gente estava negligenciando no nosso autocuidado. Nossa, total. Foi interessante, eu acho que assim... Como nessa segunda temporada a gente trouxe bastante psicólogos, uma galera que cuida, né? E a gente começou a falar assim, cacete, eu tô errando tô me muito cuidando. nisso, meu Deus. Bom, eu confesso que eu pedi horário para todos que vieram aqui. Foi esse o grau. E depois disso foi só ladeira abaixo, mas tudo bem. Porque ninguém tinha horário. Ninguém tinha horário. Péssimo isso, ninguém tinha horário, tinha umas consultas aqui finalizando câmera, a gente desligava a câmera, eu dava minhas choradas, mas foi desafiador, assim, todo esse processo, mas foi leve. Foi uma coisa que eu tinha pedido no final, na última gravação, todo mundo pediu movimentação, isso e aquilo, eu falei assim, eu vou ser a única que vou me lascar.
Dito e feito, não é mesmo? Mas sabe o que eu entendi que é o leve? O leve não necessariamente é o impacto que é leve. O leve é o tempo que você gasta pra aceitar as coisas. Então, às vezes, o impacto é pesado, só que aí você consegue assimilar rápido. Porque, pelo menos no meu caso, o que me fazia sofrer muito era o tempo que eu levava pra aceitar uma coisa. E a gente tava falando sobre isso agora há pouco, quando a gente tava chegando aqui. Existem coisas que são difíceis de aceitar, não é mesmo? Mas a gente tenta. Porque você parou de levar porrada? Nem um pouco. Você parou de levar porrada? Entendeu? Então, assim, impacto tá tendo. E eu acho que, assim, foi um convite, essa temporada, pros 3, pra gente revisitar... Gente, foi muito puxado. Mas, assim, pra gente revisitar os nossos sonhos e começar a colocá-los em prática. E a gente sentiu na pele tudo que o pessoal da primeira temporada sentiu. Só que a 340 por hora, assim. Nada é light com a gente, né? Foi muito puxado, assim, porque, tipo, eu tinha uma visão nesse último episódio que a gente gravou, que eu falei, meu Deus, como eu tô fugindo. Como eu tô fugindo. Do assim, meu propósito real. do meu propósito real. Porque aí as coisas começaram a ficar difíceis e eu coloquei pra mim que o rolê era transição de carreira. Né? Eu falei isso no último episódio. Mais fácil não, fugir, né? é mais fácil fugir, então. Então eu não quero mais saber de arquitetura, então eu não quero... Mas não, cara, isso me fez rever umas coisas que eu falei, caramba. E depois que você reviu e revisitou tudo isso, as coisas fluíram de outra maneira, né? Completamente. E o soltar também, a partir do momento que a gente tenta... E é difícil, ninguém aqui tá falando que é fácil soltar o controle, Não. viu? Mas a partir do momento que a gente se dispõe a soltar o controle, as coisas começam a acontecer. Eu acho que esse processo que você tá passando profissionalmente tem a ver um pouco com o que eu tô passando, que é uma transição dentro da carreira. Sim. Não é uma transição de carreira. Então, assim, é o seu posicionamento que precisa mudar. No que Exato. você faz, o que você vai buscar agora, como você vai falar com seus clientes, o jeito que você se apresenta, entende? De acordo com o que eu sempre pedi, sempre sonhei pra mim, sabe? Opa. Hoje. Falta só você, Isso aconteceu. Já, já derrubou o negócio. Se ele aqui. não derrubou alguma coisa da gravação, não é Não o é Caio, não. E ver que eu, tipo, enfim, eu tô olhando pra um sonho que eu sempre tive, que foi o motivo de eu fazer arquitetura, sabe assim? Uhum. E aí eu tava conversando com um amigo de São Paulo esses dias sobre a importância da gente, e eu acho importante a gente falar isso, sobre a importância da gente alimentar nossos sonhos e revisitá-los de tempos em tempos, assim. Então, às vezes a gente tá, tipo, precisa estar ali no mercado de trabalho, mas você sempre teve um sonho de fazer com isso. Às vezes não é a chave, o 360 que vai dar. Mas vai, revisita aquilo, de tempo em tempo faz um curso online, dá uma olhada, vê como tá o mercado, vê como... Estimula aquela chama que deixa tem dentro ele de ali, você. entendeu? Porque uma hora, gente, por experiência própria, faz assim, ó. E aí não tem mais como parar. Eu acho muito importante isso, de revisitar os sonhos e acreditar. Eu acho que esses 2 meses foi um tempo que a gente teve que revisitar muitas coisas, Uhum. né? Não só os nossos sonhos, como as nossas crianças, Uhum. como... Enfim, a gente fala muito aqui, né, sobre ancestralidade, então foi muito revisitado. É difícil a gente fazer esse processo de olhar pra trás com um olhar de resgate. Às vezes a gente olha pra trás com um olhar de pesar, um olhar de dor, um olhar de distância. Eu não quero aquilo, eu tô negando aquilo. E quando você olha pra falar assim, tá, vamos lá, preciso olhar pra isso. O que isso tem pra me falar? É muito louco, gente. Nossa, E é um resgate mesmo, que é assim, quando você resgata, você anda 10 passos que você nem tava esperando tão rápido, né? Então é muito louco esse processo. E eu acho que os 3 passaram por isso. Sim. Estão passando. Na realidade, a gente ainda tá nesse processo, né? Eu passei por isso ontem, foi A muito gente... forte. É verdade. A gente
ganha muito tempo quando você resgata uma parte que estava separada, entendeu? Sim. Então, integrar todas as nossas partes é muito importante. E essa questão de infância, e tem gente que detesta falar desse assunto, né? Não gosta de falar da infância, não gosta de lembrar disso, evita esses assuntos. Mas não tem o que fazer. Se a gente não mantém essa parte nossa saudável, se você não ressignifica um monte de coisas que aconteceram lá atrás, você não vai conseguir ser um adulto realizado. Exatamente. Não adianta. E isso eu vejo todos os dias com as pessoas, vejo também comigo. Até porque essa parte alegre que a gente precisa manter em nós, pra gente continuar motivado e ver as coisas, né, com aquele brilho que a gente precisa olhar pra gente conseguir fazer as coisas, é o olhar da criança. E se sua criança é uma criança triste, porque você só foca nas coisas tristes que aconteceram, como que você vai olhar pra vida desse jeito? Eu amo que tem até uma pomba assistindo a gente. Na janela. Gente, atraímos tá até uma pomba. Cara, que não é meme, gente. Ela tava com a cabecinha assim. Ai, Deus. É desafiador esse processo todo. Eu acho que a gente tá passando por muitos movimentos, mas eu acho que também é legal que nenhum dos três, ainda que assustado com os processos, tô falando mais por mim, né? Que eu acho que eu que fiquei mais assustada nesses 2 últimos meses aí, com tudo que tá acontecendo. Ainda assim, eu tô tentando procurar ajuda. É difícil. Mas eu tô tentando, então... Você diz pedir ajuda. Aceitar pedir. Aceitar o pedido ali. Pedir. Porque no final das contas, eu sabia que eu ia ser a que mais ia lascar, e eu ainda me lascar, e eu falei isso no último episódio, né? Mas eu achava que não ia ser tanto. Parabéns. Não, eu amei que ela tava muito good vibes, né? Tinha acabado de voltar de Salvador. E porque eu fui pra minha terra e agora eu sei quem eu sou. Gente. Nossa, só me fudi. Olha, foi complicado. Não, na realidade, é que eu sou uma pessoa que ama... Tava bronzeada, né? Tava bronzeada. Complicado. Tava Já loirão. desbotou tudo em Bauru. Mentira, que eu fui pro Rio de Janeiro. É verdade. É que agora chegou o inverno, agora tá frio, gente. Agora não dá pra tomar sol mesmo. Mas... Cara, muito louco, né? Que eu voltei renovada. E achando que eu tava dominando. Agora fiz aniversário, novo ciclo. Amado! Vou bombar. Foi só ladeira abaixo. E tem uma coisa muito importante que a gente deve mencionar, assim, de o quão fácil é voltar pro padrão. Porque a gente usava essa analogia antes, né? Gente, o ofurô de cocô, ele é quentinho, entendeu? Ele é conhecido ali. Então, às vezes, a gente volta pro padrão porque a gente não tá acostumado com as coisas boas. E aí, quando algum lance aqui, assim, alguma chama de coisa boa ou de diferente começa a aparecer, a gente entra no modo autossabotador, assim, e vai, porque é muito fácil a gente voltar pro padrão. Porque tudo que é mudança, né, causa um desconforto na gente, causa medo. Mesmo que seja uma mudança boa, causa medo. É bizarro isso, né? Porque na realidade você perde o controle. Pelo menos no meu caso, eu tinha controle de tudo e do nada eu fiquei sem controle de nada. É triste, gente. Então, controle de tudo é um pouco ilusório, né, amiga? Tudo que eu podia, tudo que tava na minha cabeça. Tudo que tava ali ao A minha alcance. fanfic. Na sua fanfic tá tudo controlado. A minha ela. fanfic tava tudo ok. Aí... Mas o sabotador, né? O sabotador que vive em nós tá sempre falando, não, vai ser muito difícil. Acho que não vai dar certo, não. Melhor voltar pro lugar que você tava, que é um lugar conhecido. É uma merda? É uma merda, mas você já sabe como é viver lá, entendeu? Exatamente. Foi desafiador, assim, tá sendo. Mas E tá sendo bom. pros três, né? Eu acho que é aceitar que não tem controle de bosta nenhuma e tá tudo bem. Mas é duro, gente, não é fácil. Eu tento pegar o controle o tempo inteiro, eu juro. Mas como? Na realidade, eu queria o meu mapa. Assim, vai por aqui, faz isso
que você chega nesse seu Você objetivo. quer mais alguma coisa, Anjo? O mapa do tesouro depois do arco-íris. De preferência com os o pote de holofotes, ouro. com algumas... Tudo em neon, assim, pra não ter erro. Porque eu sei que eu sou teimosa, então... Sabe qual que é o problema? Ela tem o mapa. O problema é que cada um aqui sabe exatamente o que tem que fazer. A seta tá pra cá, a pessoa fala assim, acho que eu vou por aqui. Não, Mas cada aí um tá aqui bonito. tem plena consciência do que tem que fazer. E é puxado. Tipo, o último movimento que a gente tem feito aqui nessas semanas tá sendo doloroso pra mim, mas tá sendo necessário. E toda vez que eu penso, não, acho que não é isso, vem uma Confirmação. confirmação. E às vezes uma confirmação meio dupla, assim, né? É, Tipo, e se? E se ficar mais um pouco? isso sim. Mas é o movimento, né? Pois é. O apego, né? Acho que é uma das coisas mais difíceis. Pra mim, pelo menos. Nossa, pra mim também. Pra mim tem... E o apego a tudo, e acúmulo, sabe? Eu Isso comecei que eu a ia limpar falar. minha casa. Minha família é acumuladora. De acúmulo muita de coisas. Gente, mesmo. tem uma coisa que eu não sou, sabia? Eu sou muito de boa. Pra me desapegar de coisas materiais, eu sou muito de boa. Pra me desapegar de pessoas e coisas emocionais, aí já são Eu sou 500. Eu sou ruim de com os tudo, dois, eu é. também. Não, Pra tipo, mim, uma coisa reflete a outra. Não, isso eu não tenho. Isso é uma facilidade que eu tenho. Mas é que eu também, né, gente, tive que abrir mão de muita coisa na minha vida, então agora. Essa questão de abrir mão das coisas materiais, não é porque eu sou apegada às coisas. Eu tenho preguiça de mexer e de, entendeu? Eu fico adiando. Então eu sei que eu preciso, mas eu fico assim, depois eu mexo nisso. Vai protelando, Depois eu mexo né? nisso. Sim, que é um tipo de apego também, que é aquilo que você fica ali sabendo que tem que fazer uma limpeza, um movimento e não faz. Exatamente. Isso é padrão familiar, eu sei que é. Sim. Mas as mudanças estão acontecendo, né, gente? Então... E quantas A mudanças? gente querendo ou não. Físicas, inclusive. Vem aí. É. Vocês querem falar um pouco sobre isso? O que vocês estão... Esperar a pessoa ali no corredor parar de fazer barulho? É porque normalmente a gente grava sempre quando o prédio aqui tá vazio e tal. Hoje estamos num dia horário comercial. Inclusive a gente tá gravando hoje pra lançar soltar hoje. Isso mesmo. Esse episódio. Olha só, primeira temporada Feelings. Quase ao vivo. Quase ao vivo. Então a gente tá gravando hoje, dia... Tá, vamos falar sei das que já tá. mudanças. Acho que a gente pode falar. Eu acho que os três estão em processos de mudanças, tanto física, tanto de escritório, de Divisão. visão, de uma visão e uma posição dentro da profissão, por exemplo, porque eu acho que tá todo mundo tomando as rédeas para um outro lado dentro da profissão. Total. Isso são os três. E às vezes, eu agora vou falar por mim, tá? Eu às vezes quero a mudança pra ontem porque eu crio a minha fanfic. Eu sou fanfiqueira. Então eu crio a minha fanfic. Vá. E aí eu já imagino tudo, porque eu sou pisciana, fanfiqueira, então é uma desgraça. E eu não vejo, muitas vezes, lógica em como aquela mudança vai acontecer. É como se eu visse aonde eu quero chegar, mas eu não entendesse e não conseguisse enxergar a possibilidade de trajetos, caminho, né? De caminho. Sim. E tem sido muito louco, porque a mudança já tá gritando pra mim há muito tempo. Às vezes eu ignorava e às vezes eu questionava. E teve um dia que eu virei pro cara e falei assim, cara, mas como que eu vou fazer isso? Tipo, não deu 3 dias. Olha, você vai pra lá, vai fazer isso, isso, isso. E depois fez assim, ó, um boom. Explodiu. Agora tem 15 opções de mudança, tem 7 opções de caminhos. E você fala, como? Sim. Então é muito louco você... Pulverizou, agora eu não sei o que fazer. Aí você fica aqui parada no meio do caminho falando assim, aí agora? Peraí, Mamãe, por onde eu começo? tipo, e aí, e tá tudo fluindo,
Obviamente que não no tempo que eu quero, obviamente. Eu fico ansiosa com isso? Eu fico. Sim. Vocês que lutem, porque eles me escutam, gente. Que A não ansiedade é aqui, gata, é tipo o nosso café da manhã. Ultimamente tô aceitando, inclusive, calmantes. De presente. Porque eu não tô tomando café, ainda tem essa. E... Fitoterápicos, tá, gente? Nós não usamos drogas. Ou um tarja preta, a gente tarja preta. Ah, tarja preta dando na sua cara, garota. Mas aí é isso. Então, o processo de mudança pra mim... E o processo de mudança veio juntando. Então, veio esse processo de mudança de carreira, de mercado de trabalho, junto com o escritório, junto com o podcast, junto com a vida como um todo. E você fala, cacete, como? Mas isso que você falou é muito interessante. Eu tava falando, acho que com o Caio esses dias, dessa questão da consciência. Que quando a gente, sei lá, prevê alguma coisa que pode acontecer, ou a gente faz aí esse planejamento, coloca algumas metas e tal, você não consegue visualizar exatamente o processo, porque a consciência que você tem hoje não é a consciência que você vai ter quando o negócio já estiver acontecendo. Então, por exemplo, 1 ano atrás, se alguém falasse pra vocês 1 ano atrás que vocês iam estar no ano seguinte, nas 2 temporadas de podcast gravadas, um monte de coisa acontecendo, você ia acreditar? Eu tava no fundo do poço. Olha o que acontece em 1 ano. Eu não tava no fundo do poço. Então, assim, a consciência que a gente tinha 1 ano atrás, ela era completamente diferente da que a gente tem hoje. Jamais falaria em público desse jeito, gente. Botar minha cara aqui? Exatamente. Exatamente. Então, é isso. Você vai ampliando a sua visão conforme as coisas vão acontecendo, você vai expandindo e entendendo, e aí aquilo começa a fazer parte de você. Mas é difícil entender antes, né? Muito. Não dá pra... Eu queria spoiler, sempre. O que A puder. gente recebe, né, gata? A gente recebe uns spoilerzinhos. É você que é muito teimosa. Mas eu não sou entrevistada aqui. Ainda que eu sou a única teimosa nesse rolê todo, né? Será? tô zen aqui Nossa. hoje. Vocês viram que eu tô tão zen. Todo aqui de branco. Isso me lembra... Cuidado, viu? A última vez que eu sentei aí tava zen. Isso me lembra um sinal que a gente recebeu na última gravação de nós 3, teimosia pros 3, né? Ah, não, mas eu tenho que reconhecer que eu tô de parabéns em algumas coisas, assim. Poucas coisas, tá, Conta gente? aí, Né? conta aí. Conta mais sobre isso. Não, de me colocar mais. A gente tava brincando no outro, o Caio de 2023 vai ser insuportável e tal. Mas não é nem isso, assim. É de... Insuportável pra quem é abusivo, né? É. De não me sujeitar mais a Exato. coisas que, velho... Sabe? E... Fala mais disso. Como você tá se sentindo depois que você começou a colocar alguns limites aí? Nossa, parece que tira uma coisa das costas, assim. Você colocar o seu limite, porque antes eu não tinha limite, aí eu ia me doando. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. No meio disso teve um divórcio. Gente, a gente se separou, é verdade. Parou. Esqueci de contar a melhor parte do rolê. Tá vendo só? Mas foi tudo amigável, tá tudo bem. Por enquanto. Por enquanto tá tudo bem. Foi. Tem sido bom, assim. Tipo, não, esse final de semana eu vou ficar na minha casa. Ou, não, esse final de semana outra coisa. Ou no sentido de, tipo, velho... Eu acho que o efeito manada, ele atrapalha muito nos nossos sonhos, sabe assim? Uhum. Então, um desses limites, ele fala muito sobre isso, porque quando eu tava pensando de transição de carreira, até naquele último episódio e tal, foi porque, assim, eu não quero mais me sujeitar a coisas na minha profissão, sabe assim? E existe o caminho do meio, existe eu ser arquiteto do jeito que eu pensei que eu seria e tal. Mas precisa coragem pra isso, sabe?
Então, tipo, eu não preciso abandonar a arquitetura. Era isso que você não queria, né? Ter coragem pra assumir esse papel Coragem não é dentro fácil, do né? seu... Então, tipo, espaço. isso daqui me preenche? Não me preenche mais. Tipo, até quando eu vou vender algo pra uma pessoa e fazer ela acreditar que ela precisa daquilo, fazer ela acreditar que ela precisa de uma coisa assim caríssima, se eu não acredito mais naquilo? Tipo, é puxado isso, porque você entra nos conflitos, tá, mas e aí? O que eu vou fazer, sabe assim? Mas não dá, simplesmente não dá pra você chegar, por exemplo, pra um cliente e falar, não, claro, eu super concordo que você tem que comprar esse lustre de 40 mil reais. Enquanto a Renner tá te ligando, sabe assim? Tipo, velho, não casa. E aí, pra quem que você tá, sabe assim? Tá um pouco incompatível, né? Então, tipo, que realidade que eu tô querendo vender, se não é uma realidade que, tipo, a maioria das pessoas não consegue alcançar, sabe? Sim. Então, beleza, meu propósito é criar um lar pra pessoa. Então, vamos criar um lar pra pessoa, sabe assim? E pra isso, eu tive que criar um lar dentro de mim, assim. E aí é um rolê... Tem sido um rolê, assim, tem sido desafiador. Então, por exemplo, o lance do escritório, a gente tá devolvendo essa sala aqui. Que é onde acontece tudo, tá, gente? Que é onde a gente grava o podcast, Como vai ser a terceira temporada, a gente não faz ideia. Mas os quatro, né, tem a Renata também que divide com a gente, sabem que a gente precisa entregar porque não faz mais sentido. Então o Caio, que queria ter um escritório na avenida mais importante de Bauru, ele não quer mais isso. Ele vê que ele não precisa mais disso. E que isso pode estar sendo uma âncora. Foi legal por um tempo, né? Foi legal, foi bom fez por sentido por um tempo. E talvez também pra querer... Quando eu virei essa chave de, tipo, eu não preciso provar nada pra ninguém, sabe assim? Nossa, é libertador. É muito bom. É libertador. É muito bom. Porque talvez por um momento eu falei, não, eu preciso ter um escritório na Getúlio pra... Sei lá. Atender clientes, Pra ter pra ter status, ali. né? Sim. Gente, dá pra contar nos dedos quantos clientes vieram aqui. A maioria eu ia até eles, Então, assim, foram pouquíssimos em 3 anos de escritório, sabe assim? Então, pra quê? Pra que eu vou manter uma estrutura? Pra que eu vou me segurar aqui? Se onde eu vou, eu tô, sabe assim? A gente Olha, fala isso. que bom que agora ele fala isso feliz, né? Sim. Olha só. Que antes eu falava que, tipo, eu Era um Ai, que desespero. saco. Era desesperador Que pra saco. ele quando ele falava que onde ele ia, ele tava. Mas é a questão que ele acabou de falar eu encontrei um lugar bom dentro de mim, entendeu? Um lar dentro de mim. E eu falo isso às vezes, né? No meu Instagram também. Que é o seu lugar no mundo. O seu lugar no mundo é dentro de você. Porque se você tá bem com você, se você construir um lugar aconchegante, qualquer outro espaço físico que você esteja, você vai conseguir se encaixar, se enquadrar, e se não for, você vai vazar de lá, entendeu? Você vai saber que aquilo ali não é bom Exatamente, pra você, porque não vai você é se seu ferir. lar. Eu tô bem comigo, eu sou gentil comigo, eu sei me acolher. Então, eu vou saber quando algo não é mais pra mim. Sim. E aí, Beijos de luz. E o rolê do efeito manada é muito nocivo, né? Quer falar um Nesse pouco sobre sentido. isso? Não. Você falou manada, eu já lembro dos elefantes da sua mãe. Gente, minha mãe, ela tem coleção de elefantes. Você Faz só assim. tá encaixadinho. Você tá sendo terapeutizado hoje, porque a Justa tá assim, quer falar mais sobre Quer isso? falar mais sobre isso? Quer falar mais Já sobre falei, isso? já tô falando bastante. Hoje eu tô zen, né? Hoje eu tô... Mas... Quem diria, né, gente? Quem diria? Eu tô Mas muito assim, orgulhosa não dele, comprem essa sabia? imagem também não, porque tá tendo bastante BO, bastante BO. Não, amigo, mas eu Tá tô sendo muito bem orgulhosa de doloroso. você, porque você se colocava muito pra baixo. Você tava sempre se criticando. E Era você inimigo parou. da autoestima, né? Inimigo íntimo. Era não, mas assim, eu tô... Mas às vezes faz um... assim, bate, né? mas faz um carinho de vez em quando. Faço. Não, eu tenho reconhecido, assim, Meu, esse movimento de deixar o escritório tá sendo muito doloroso, mas ao mesmo tempo, assim...
confiar no spoiler, sabe? E cara, quando eu... É muito louco. Porque exemplos práticos, assim, de soltar. Quando realmente eu soltei e comuniquei a imobiliária, isso vai fazer uma semana já, né? Foi terça-feira passada. Nossa, as coisas começaram a... E assim, velho, olha que doido. E é o rolê, gente, eu acho que a gente nunca falou da cadeira no podcast. A gente já falou da cadeira no podcast? Acho que não. A gente tem a Rafaela, se você estiver assistindo a gente, um beijo. Que a Rafaela trouxe essa reflexão um dia. Na minha cara. Na cara de Giovana, e a gente usa isso o tempo todo. Que é a historinha da cadeira. Giovana está sentada nessa cadeira. Giovana está ocupando essa cadeira. Se eu quiser que outra pessoa sente nessa cadeira, Giovana tem que sair da cadeira. Se eu quiser sentar nessa cadeira, Giovana tem que sair dessa cadeira. Eu tenho que tirar a Giovana dessa cadeira. É por isso que a gente se lugar divorciou, tem que estar gente. desocupado. O lugar tem que estar desocupado. Foi um dos motivos que a gente se divorciou. É brincadeira, mas assim, a gente tava muito ali um pro outro. E como a gente vai encontrar alguém que cuide da gente como a gente quer, se a gente já faz isso um pelo outro, entendeu? Se já tem alguém sentado nessa cadeirinha aqui. E isso serve pra tudo. Como é que eu vou crescer? Como eu vou ter um espaço melhor se eu já tenho um espaço que ocupa isso porque na minha vida, a amizade sabe? é muito importante. Só que a gente sabe que existem várias esferas, né? Das energias e das combinações e de como a gente se vincula com as pessoas. Então, é uma amizade genuína, só que energeticamente ela tá ocupando mais do que o lugar de uma amizade. E aí você não deixa um espaço para um relacionamento. Sim. É isso. A gente se piratinga, a gente tava o próprio casal, gente. Quem queria chegar perto da gente, a gente já era casado. No rodeio, foi isso. Não, E é uma coisa que a Gi, numa das badges dela, falou: amiga, eu queria alguém que cuidasse de mim. Eu falei, pô, mas eu já tô nesse lugar, velho. Não vai ter ninguém que vai cuidar dela se ela já colocou alguém nesse lugar. Exatamente. E eu, assim, gente, eu ia pra casa dela pra passear com o Chico. Era assim. Era o marido. Não que eu não vá, continuo padrinho de Chico. Exatamente. Mas... Até porque eu ainda não sei se eu quero outra pessoa cuidar de mim, porque é difícil. Eu quero, mas Não, eu sei. É um processo. Mas é uma coisa que às vezes a gente precisa liberar esse espaço pra que essas outras Vamos fazer coisas uma dancinha cheguem. das cadeiras aí, solta a música, vamos se movimentar. Na hora que a música parar, a gente vê quem senta onde. Exato. E eu acho que assim, e a partir do momento que a Rafa trouxe essa reflexão pra gente, a gente usa pra absolutamente tudo. 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 Então, tipo, se você quer alguém pra sua vida, você quer um relacionamento, você tem que tirar essa pessoa da cadeira pra outra pessoa chegar. Tipo, E isso não dá serve pra só pra alimentar. pessoas. Não, pra tudo. Qualquer Pra coisa. cliente, exatamente. Pô, tem aquele cliente que me suga energeticamente. Cara, ele tá ocupando um lugar, ele pode estar ocupando um lugar de uma pessoa que vai te trazer muita coisa boa, sabe assim? Então, é muito importante isso. E a gente passou por isso também, de cliente, de relação, de tudo, assim. Tem sido muito intenso essa dança das cadeiras. Foi. gente. A dança das cadeiras tá acontecendo, e por isso que eu acho que eu fiquei surtada. Não que eu não esteja. Por conta do controle, né, amiga? Porque eu sou uma pessoa que eu achei que tava tomando conta de tudo ali, e começou a fazer a movimentação da dança das cadeiras. Eu falei assim, mas gente, tá com o nome aqui, ó, não pode sentar aí. E o tirar alguma coisa da cadeira também é difícil, né? Porque querendo ou não, ali tá ocupado. Então, tá tudo bem. Tá ruim? Tá ruim. Tipo, tô falando de cliente no meu caso, tá? Tinha uma cadeira que tava um cliente que era péssimo. Mas e aí? Tá ali. Tá todo mês. Tá garantido. Sim. Então, Mas a que preço, né? eu reconheço. É a nossa pergunta principal aqui. A que preço? Eu reconheço que tem custa? cadeiras que eu não quero mexer agora. Mas sempre, que eu sei que né? tem. Entendeu? Mas você sabe que tem que mexer em eu algum sei que momento. eu tenho que mexer em algum momento, também mas, tenho. tipo, por enquanto não tá me incomodando a ponto de, tipo...
Não, tá parando minha vida, Mas Não, assim, aí muito depois ele vai assunto. falar que a culpa é minha, sabe? Ninguém tinha falado de cadeira que tá ocupada e não quer mexer. Eu sei que quis Mude falar desse assunto. assunto. Não, mas é que, tipo, Aí as depois coisas vai têm um colocar tempo. pra mim. Porque a Giovana ainda não se divorciou. Todo dia agora, gente, eu vou contar um negócio. Todo dia que ele não me dá atenção do jeito que eu quero, eu falo assim que eu vou rasgar os papéis do divórcio. Ele aparece em 2 segundos. Pelo amor de Deus. Agora eu sou chantagista. Antes era porque eu queria o divórcio. Agora é porque eu vou rasgar o papel do divórcio. Ai. Ai, Mas gente, mas o controle é difícil. O controle, a dança das cadeiras. Mas tamo aí. nesse processo aí desses últimos meses e dessas coisas que eu tenho estudado, o curso que eu tenho feito e tal, bateu muito pra mim em questão de autovalorização profissional. E eu entendi que eu me coloco em alguns lugares, eu não me valorizo o suficiente. E por isso que eu acabo atraindo pessoas que não pagam o que eu valho como profissional, pessoas que estão sempre pedindo desconto, querem sempre coisas de graça, mais barato e tudo mais, porque sou eu que não é só me impor, sou eu que tô sempre com a crença de que essa pessoa não vai ter condições de pagar o que eu valho. Mas não é que ela não tem condições de pagar, entendeu? Sou eu que acho que eu tô cobrando algo além. E isso é uma crença terrível. É uma crença horrível. Então eu tenho olhado bastante pra isso. Não que a gente vai virar mercenário, não tem nada a ver com isso. Mas é você estar compatível com o que você pode oferecer. Ocupar realmente o seu espaço. E você sabe o que você pode oferecer. Você tem noção da sua capacidade, entendeu? Então, assim, por que não cobrar compatível a isso? Você tem noção, Giovana, da sua capacidade? Vou deixar esse questionamento aqui pra ver como tá a gravação. Gente, eu acho que todo mundo aqui tem noção da sua capacidade. Não, eu acho que todo mundo tem noção, mas que nem sempre se empodera ou toma posse dela. Pode. Isso é óbvio. Não mas só noção. como... Até porque a gente não é burro, né? Não tem nem burro aqui. Mas foi muito engraçado. Teve um dia que eu tava conversando com uma pessoa e aí essa pessoa tava falando sobre isso. Tipo, você tem capacidade, você é inteligente, você é isso, você é aquilo. E aí eu falando assim, gente, mas essa pessoa aqui, quem é essa pessoa na fila do pão tá falando tudo isso e eu não tô enxergando isso tudo em mim? Algo de errado não tá certo, não é mesmo? Aí eu comecei a parar pra analisar. Aí eu desci um pouquinho lá no fundo do poço, mas... Aí pegou aquele tobogã de novo. Fiquei sem voz. Chorei, sofri calada. Ai, essa fricada. Mentira, eu não sofri calada não, gente. Esses dois, surtada. Juliana foi fazer terapia comigo enquanto eu cozinhava. Foi verdade. Sabe uma coisa, uma reflexão que eu trouxe pra Giovana também? Eita. Que a gente tava conversando. A gente fala muito sobre isso, mas a gente não pratica isso. Vá. Não, a gente Tem não muita pratica. coisa que a gente fala e não pratica. Não, amigo. do lance de, tipo, a gente não vai sair da mesmice fazendo as mesmas coisas. A gente não vai chegar nos lugares diferentes fazendo as mesmas fazendo coisas. os mesmos caminhos. Aí a gente tava brincando até esses dias, tipo, eu não aguento mais afundar a Rua Maria José, entendeu? Porque era toda quinta, sexta, sábado, no Goral da Rosa. Sim. Bebendo umas britinhas, tipo, as mesmas pessoas. E aí? Todos os rolês que a gente tava indo tinham as mesmas pessoas, inclusive o menino do gengibre. É verdade. Então, Gente, eu menino que encontrei vem- ele até na feira. Então, Ele tá sempre nos mesmos lugares. E a gente foi num lugar novo e encontramos ele lá também. entendeu? E aí, A como que hora a tá gente pequena demais pra gente, gente. Não dá. como que a gente vai chegar em lugares diferentes se a gente não vê isso, sabe? E aí tem sido um rolê também. Por isso que eu tô mais introspectivo também. É por isso que eu parei de beber cerveja de café. A gente por foi o quê? 21 Pro rodeio dias. de Piratininga, porque... A gente agora tá Era intermunicipal, outro foi pra Eu Pederneiras. fui pra Pederneiras. Eu fui pros dois, A gente porque tá eu... muito intermunicipal ultimamente. eu não fui pra Pederneiras, eu fui só pra Piratininga. Que eu tava precisando... Tinha compromisso. Piratininga não, amor.
Piratininga. Piratininga no rodeio, tá? Pederneiras eu não fui, Foi uma entendi. semana intermunicipal. Gente, eu tô assim, super intermunicipal. Não mudou nada na minha vida, mas pelo menos a gente saiu de Bauru. Ai, mas olha, é isso. Tá, o que vocês esperam aí? O que vocês contam das experiências que a gente teve aí nessa segunda temporada? Que talvez ainda falte um episódio. Teve muitas conversas boas, a gente teve uns papos muito legais, assim. E diversificados, né? Diversificado. Geralmente, no meu caso, a maioria deles com os papos mais profundos, assim, eu mais apanhei, porque eu já tava no fundo do poço, então... Tipo, Vocês vão ver Giovana bem quieta nessa temporada, viu? Ela tá bem quieta. Muito quieta, porque eu só levei porrada mesmo, e eu realmente não tava nem um pouco bem. Foram 2 meses intensos, assim, e, tipo, tudo pra me mostrar que eu não tinha controle de porra nenhuma. Tudo. Até acidente eu sofri pra falar assim, gata, tu controla o quê, amada? O que você controla na tua vida? Eu, hein? Mas foi um chacoalhão. Então, essa segunda temporada me deixou muito baqueada e muito ouvinte. Então, vocês vão me ver muito quieta e pedindo ajuda pra todo mundo. Todo mundo que sentava aqui, eu falava, tem horário? Com aquela carinha, assim. Por favor, O me gatinho do ajuda. Shrek, assim. Gatinho do Shrek. Socorro. Eu gostei, eu acho que a gente levantou algumas polêmicazinhas também. Foi. Eu acho que foi massa. Os papos foram bem legais. Teve bastante risada também, né? Teve bastante Teve. risada. Que eu acho que é o ponto alto, assim, que a gente se diverte muito. E eu acho que o mais legal é que a gente não faz a menor ideia como vai ser daqui pra frente. Exatamente. E a gente tá conseguindo soltar isso. A gente sabe, a gente já conversou que a gente vai continuar, a gente quer continuar com o podcast. Tem algumas possibilidades Não do que a é gente o vai fim. fazer, onde vai gravar e o que vai ser. Exato. Mas a gente não tem Mas nada a gente não faz a menor palpável. ideia. Então e talvez concreto, a nada. terceira temporada demore mais do que demorou a segunda. Mas nada assim, pra Espero variar. que não. É tudo no imprevisto, né, gente? Então vocês já estão acostumados. Mas aí a gente decidiu soltar. E quando a gente decidiu soltar o controle, Nossa, saiu os 3 soltar o controle. Depois que a gente decidiu soltar o controle, parece que tá fluindo, sabe? Tá rolando. Tá rolando. Pois é. Então é isso. E você, Juliana? Faltou Juliana. O que eu pretendo? O que O que você achou seu balanço geral Eu aí? acho que foi ótimo. A gente sabe que toda vez que a gente tá com alguém aqui conversando, tem uma troca muito intensa. Tanto, acho que de todas as partes, né? Tanto da parte da pessoa que traz, quanto também aquilo que ressona na gente e tal. E eu vi essa temporada como algo que confirmou muitas coisas pra mim. Porque, enfim, eu também sou uma pessoa que trabalha desenvolvendo pessoas, né? Então teve, eu acho que bastante coisa assim que bateu, das coisas que eles contaram, eu me vi muitas vezes. E a gente sempre aprende muito com os discursos, com as histórias. E eu acho que foi um processo de aprendizado pra gente, justamente porque a gente nem sabia muito bem, mas já estávamos sendo preparados pra isso de soltar. Uhum. Então, quando a gente resolveu trazer pessoas que desenvolvem pessoas, era pra nós, como tudo nisso daqui é principalmente pra nós, né? Sempre começa com a gente e depois a gente leva isso pras outras pessoas. Então, eu acho que foi isso. A gente passou aí por um desenvolvimento Dos grandes. nesses episódios pra que a gente estivesse onde nós estamos hoje, emocionalmente, espiritualmente. E desse conta do que tem aí nas próximas semanas, nos próximos meses, que a gente tem uma noção, mas não faz ideia, assim. Não. Eu já tô aqui com a minha sonoplastia de novo de Socorro Deus. Mas vai dar tudo isso. certo. Vai dar tudo certo. E é isso, assim, tô feliz. Acho que a gente cumpriu mais uma parte do nosso propósito. E sempre levando em conta, né, que nunca é do jeito que a gente esperou, planejou e tal. E isso já virou praxe. Gente, da uma nossa parte. mudança, né? Que esse episódio tá saindo hoje, agora o Sonho Falado será às terças-feiras. Exatamente. É isso mesmo. Então acompanhem, a partir de hoje, toda terça-feira, tem um episódio novo. Exato. Vamos fazer aquele jabazinho, né? Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, do Sonho Falado, as nossas pessoais também, que a gente tá fazendo uma entrega lá.
Eu Passa preciso uma entrega melhorar. lá. Estamos levando chute pra E isso. aí, Melhorar. somos @sonho falado. A gente tá em no seu tocador de áudio favorito. Eu adorei, eu ouvi um podcast que ela falou isso, não precisa ficar Tocador falando. de áudio. Então procure a gente no seu tocador de áudio favorito. Tamo aqui no YouTube também. E O Instagram. obrigado. Gente, é isso. Obrigada. Vamos que vamos. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Sonho Falado. Sonho Falado. É isso, gente. Agradecemos mais uma vez. Agradeço a vocês dois Oh. por mais essa A Ju é sempre etapa. fofa, né? A gente Ela é sempre é. outra, assim. A Ju é sempre fofa. Por mais esse tempo juntos. E vamos aí. Ai, ninguém solta a mão de ninguém, aí, só porque- vamos. Ninguém solta a mão de ninguém. Não foi autorizado. Muito pelo contrário. Muito pelo Mas vem aí, gente. Vem muito aí. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Sejam bem-vindos mais uma vez à segunda temporada. Hoje a gente lança o primeiro episódio às 8 horas da noite. E teremos um por Um semana. por semana. E aí a gente vai se falando aí nas redes sociais. Tá bom? Beijos, galera. Beijo, Tchau. Beijo, Tchau, gente. tchau.